Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 101. Ei, cuidado, seu idiota. Um homem corpulento sentiu uma comoção atrás de si e se virou, olhando furiosamente. No momento seguinte, suor frio escorria pela sua testa e seus olhos se encheram de medo. Mirai-sama. Desculpe, não percebi que era você. Mirai acenou com desdém, seu tom era calmo. Está tudo bem. Deixe-me verificar o que está acontecendo lá dentro. Ah, claro. Por aqui, Mirai-sama. A multidão imediatamente se separou, criando um caminho livre. Ninguém ousou provocar o recém-nomeado líder da força policial Uchiha, uma figura notória por suas façanhas durante a Terceira Guerra Shinobi. Quando Mirai entrou no restaurante, ele deixou a porta escancarada, permitindo que a multidão testemunhasse tudo. Lá dentro, o caos. Pratos quebrados e móveis quebrados espalhados pelo chão. Dois homens com protetores de testa de Konoha estavam arrogantemente relaxados em suas cadeiras, enquanto 3 Shinobi Uchiha estavam de pé em frente a eles. Perto dali, um homem de meia-idade com o rosto inchado e machucado se encolhia no canto. Ei, não perca seu fôlego. Eu não vou para a maldita delegacia de polícia de Konoha, um dos homens zombou. Estamos apenas seguindo o protocolo. Calha a boca. A culpa é do dono do restaurante, não nossa. Vá prendê-lo. Independentemente da culpa, você precisará vir conosco. Nós somos as vítimas aqui, e você está nos tratando como criminosos? Você acha que pode nos manipular? A tensão aumentou até que todos os olhos se voltaram para Mirai enquanto ele entrava na sala. Os 3 Shinobi Uchiha imediatamente se endireitaram e fizeram uma saudação. Mirai-sama. Os 2 Shinobi rebeldes, antes cheios de arrogância, ficaram tensos diante do seu olhar. Ignorando a comoção, Mirai falou calmamente com a voz firme. Explique a situação. Uchiha Yavame sentiu uma sensação de afundamento, mas se preparou para responder. Houve um conflito entre esses dois e o dono do restaurante. Estávamos negociando como lidar com as consequências. Com suas palavras, o Sharingan de Mirai ganhou vida, transformando-se no Mangekyou Sharingan. A aura opressiva de seus olhos fez Yavame lutar para respirar. Eu te darei mais uma chance, Yavame, Mirai disse friamente. Ou você explica a verdade, ou eu usarei esses olhos para vê-la eu mesma. Sentindo o peso esmagador de sua autoridade, Yavame relutantemente cedeu. Esses dois são o Tatani Gentari e Mitokado Kazashi, os herdeiros dos clãs Utatani e Mitokado, respectivamente. Eles vieram aqui para comer, mas esqueceram seu dinheiro. Quando o dono pediu que deixassem uma nota promissória, eles se recusaram. Uma disputa começou e depois de beber demais, eles agrediram o dono e destruíram o lugar. Tapa, tapa, tapa. O som agudo de tapas ecoou pela sala enquanto a mão de Mirai golpeava Yavame e seus 2 subordinados. Os 3 abaixaram suas cabeças silenciosamente, suportando a humilhação. Lá fora a multidão explodiu em sussurros. Por que Mirai-sama está batendo em seus próprios homens? Você é burro. Não ouviu quem são esses 2 encrenqueiros? O que você quer dizer? Os chefes dos clãs Mitokado e Utatani são conselheiros do Hokage, perdendo apenas para o terceiro Hokage em autoridade. Não é de se espantar que eles sejam tão arrogantes. Até mesmo alguém como Mirai-sama não ousaria cruzar o círculo interno do Hokage. Esse é o poderoso Uchiha? Que piada! Ao ouvir os murmúrios, Mitarashi Anko, que estava na multidão, ficou ansioso. Aquele idiota! Por que ele atacou tão imprudentemente? Ele deveria ter ignorado. Agora, com todos esses aldeões assistindo, se ele escolher recuar, a reputação dos Uchiha, e a dele, estará em ruínas. Mas se Mirai avançasse e prendesse aqueles 2, ele arriscaria provocar os conselheiros do Hokage. De qualquer forma, ele estava preso em uma situação impossível. Mirai-senpai, você ainda é muito jovem, Anko murmurou. Dentro do restaurante, os antes nervosos Utatani Gentari e Mitokado Kazashi recuperaram a confiança. Mirai Gentar zombou, seus subordinados claramente precisam de mais disciplina. Eles quase causaram problemas para os Uchiha. Exatamente, Kazashi entrou na conversa. Estamos sendo generosos hoje. Só faça o dono se desculpar e esqueceremos disso. O olhar de Mirai permaneceu fixo em Yavame. Diferente dos outros, Yavame conhecia a verdadeira natureza de Mirai. Ele era um falcão de cabo a rabo, inflexível, até mesmo em relação ao terceiro Hokage. Esses 2 tolos não tinham ideia de com quem estavam lidando. Após um momento de silêncio, Mirai falou novamente. Pelo que eu entendi, os fatos são claros. Prendam esses 2 encrenqueiros e levem-nos para a delegacia da Força Policial de Konoha. O coração de Yamame afundou enquanto ele tentava raciocinar. Mirai-sama, ofender a facção do Hokage por algo tão trivial não é sensato. Nem mesmo Fugaku-sama faria. Bater? Outro tapa o silenciou. Eu sou a líder da Força Policial de Konoha, Mirai disse friamente. Seu único trabalho é seguir minhas ordens. Relutantemente, Yavame cerrou os punhos e conduziu seus subordinados em direção a Gentari Kazashi. Uchiha Mirai, você ousa encostar a mão em nós? Kazashi gritou, finalmente entendendo a gravidade da situação. Mirai riu ironicamente, virando-se para os espectadores. Eles estão perguntando se eu ouso? Deixe-me dizer uma coisa. Sua voz ecoou poderosamente. Eu, Uchiha Mirai, defendo a justiça e a equidade. Nenhum criminoso escapa de mim. Baque, baque. Com 2 golpes rápidos, Gentari e Kazashi se dobraram, com sangue escorrendo de seus lábios enquanto seguravam seus estômagos. Leve-os embora. Mirai ordenou. Sim, responderam seus subordinados.
Capítulo 102. Dois membros do clã Uchiha arrastaram os encrenqueiros para fora do restaurante. Mirai virou-se para o dono do restaurante, seu olhar firme. Embora o assunto esteja resolvido, acho que é justo que você explique pessoalmente a situação para todos, ele disse calmamente. Você não acha? O dono do restaurante hesitou, seu rosto demonstrando desconforto. Mirai-sama, não acho que isso seja necessário, ele respondeu nervosamente. Esses dois, eu realmente não posso me dar ao luxo de ofendê-los. Mirai sorriu fracamente. É mesmo? Ele fez uma pausa, seu sorriso se tornando afiado. Mas veja, minha lâmina não tem tais reservas. O dono do restaurante empalideceu, assentindo apressadamente. Entendido, Mirai-sama. Eu cuido disso agora mesmo. Indo até a entrada, o dono do restaurante se dirigiu à multidão reunida em voz alta. Desculpas pela perturbação anterior. Aqueles dois encrenqueiros pensaram que poderiam comer sem pagar, ostentando suas origens familiares. Quando tentei argumentar com eles, eles me espancaram assim. Ele gesticulou para seus ferimentos, continuando com mais fervor. Se não fosse por Uchiha Mirai intervindo para defender a justiça, meu restaurante estaria acabado. A multidão murmurou em concordância, muitos assentindo em respeito a Mirai. O dono aproveitou o momento cantando louvores a Mirai. Ele não tinha escolha, alienar Mirai era uma sentença de morte. Agarrar-se a seu favor era sua única esperança de sobrevivência. Quando o proprietário terminou seu discurso, Mirai deu um passo à frente, e sua presença imponente silenciou a multidão. Espero que todos vocês agora entendam o que aconteceu aqui, ele começou, sua voz firme. Deixe-me esclarecer uma coisa, a força policial de Konoha existe para manter a paz e a ordem da vila. Ninguém, não importa quão influente, tem o direito de perturbar essa paz. Ele olhou ao redor, seu tom resoluto. Como líder da força policial, eu tenho apenas um princípio: justiça. Justiça, justiça e droga, justiça. A multidão explodiu em aplausos com suas palavras. Pede 2 tigelas de ramen? Paga por 2 tigelas de ramen. Entendeu? Vamos ouvir alguns aplausos pelo bom senso. Os moradores aplaudiram entusiasticamente, sua admiração por Mirai era evidente. Como esperado de Mirai-sama, alguém exclamou. Mesmo os descendentes dos conselheiros do Hokage não estão acima da lei aos seus olhos. Ele é incrível, outro comentou. A força policial de Konoha está finalmente defendendo o povo. Exatamente. Essas elites não ousarão mais impor sua influência. Em meio aos elogios, uma voz cética murmurou. E se for só para enfeitar? Eles poderiam soltar esses caras quando voltarem para a sede. A observação foi recebida com desdém imediato. Idiota. Eles chegariam ao ponto de espancá-los até tossir sangue só para dar um show? Alguém finalmente se levanta pela justiça, e você fala bobagens? Você é um espião enviado para perturbar a harmonia de Konoha? Continue assim, e eu lidarei com você pessoalmente. Os céticos rapidamente ficaram em silêncio diante dos olhares ferozes da multidão. Sabe, alguém comentou pensativo, os Uchiha podem ser orgulhosos, mas nunca foram corruptos em seu trabalho. Sim, eu costumava pensar que eles eram muito rígidos, mas agora vejo que é exatamente por isso que eles protegem nossos interesses. Ouvi dizer que eles estavam na linha de frente durante a terceira grande guerra ninja. Os Uchiha não são tão ruins quanto pensávamos. Mirai-senpai, espere. Uma voz familiar gritou, fazendo Mirai parar. Ele se virou para ver Anko correndo em sua direção, um pouco sem fôlego. Por que você me deixou para trás? Ela fez beicinho. Esqueci que você existia, Mirai respondeu sem rodeios. Uau, que rude. Anko revirou os olhos para ele, mas sua opinião sobre ele havia mudado sutilmente. Anko não era qualquer uma. Ela havia sido escolhida como discípula de Orochimaru, prova de sua inteligência. Observando Mirai hoje, ela percebeu que ele não estava apenas restaurando a imagem da força policial ou protegendo sua dignidade. Ele também havia elevado a posição do clã Uchiha na vila por meio de um ato aparentemente simples de justiça. Claro, isso poderia convidar retaliação dos conselheiros por trás dos dois infratores. Mas como Mirai havia dito, sua força era suficiente para lidar com isso. Ele não se importava com a reputação manchada dela, então por que ele temeria os conselheiros? Para alguém um pouco mais velha que ela, Mirai havia conquistado coisas que nem Orochimaru conseguiu. Não me idolatre, disse Mirai, interrompendo sua linha de pensamento. Eu sou apenas uma lenda. Anko corou pega de surpresa. Pare de ser tão cheia de si, senpai. No campo de treinamento da vila, Kakashi estava travando uma feroz luta de taijutsu com Gai. Perto dali, Kurenai e Rin conversavam sob uma árvore, enquanto Gema e Ebisu se amontoavam desconfiados, um livro com título coberto em suas mãos. Ei, pirralhos, vocês parecem animados. Mirai gritou enquanto ele se aproximava. Todos olharam para cima, e Kurenai e Rin imediatamente correram em sua direção. Seus movimentos, Mirai notou ironicamente, eram daquela idade em que seu charme se tornava difícil de ignorar. Mirai, você finalmente chegou. Kurenai cumprimentou. Nós estávamos esperando há uma eternidade. Seu olhar se voltou para Anko. E quem é esse? Anko Mitarashi apresentou Mirai. Ex-aluno de Orochimaru. Antigo Anko enfatizou, curvando-se educadamente. Prazer em conhecê-los, Kurenai-senpai e Rin-senpai. As 3 garotas se deram bem rapidamente, deixando Mirai momentaneamente perplexa com a rapidez com que o vínculo dela se formou. Enquanto isso, Kakashi e Gai se aproximaram, ladeados por Gema e Ebisu. Mirai disse Gema com inveja. Você realmente se tornou um grande líder da polícia. Não é mesmo, Ebisu?
Ebisu escondeu seu livro e assentiu, embora seu foco parecesse mais na cena de Mirai cercada por garotas. Gai, sempre entusiasmado, declarou, Mirai, a juventude não espera por ninguém. Você está pronto para o meu desafio? Mirai acenou para ele. Por que não ficar com Kakashi? Ele é mais adequado para você. Gai sorriu. Então, dessa vez, Kakashi e eu vamos enfrentar vocês juntos. Mirai olhou para Kakashi, que apenas zombou, mas não se opôs. Tudo bem, disse Mirai, dando de ombros. Hora de ensinar a vocês dois um pouco de humildade. Capítulo 103. Ótimo, Mirai. Tenho treinado duro com Kakashi ultimamente, então não nos subestime. Gai sorriu brilhantemente dando um polegar para cima enquanto seus dentes característicos brilhavam na luz do sol. O flash de luz chamou a atenção de Mirai, levando-o a gracejar mentalmente. Cara, meu amigo, você é o verdadeiro presa branca de Konoha. Antes que Mirai pudesse pensar nisso, Kakashi lançou um ataque inesperado. Uma dúzia de shuriken voaram de várias direções, mirando diretamente em Mirai. Kakashi, recorrendo a ataques furtivos? Isso não é típico de você, disse Mirai enquanto desviava facilmente da shuriken e disparava em direção a Kakashi em uma velocidade estonteante. Se não usarmos alguns truques, não teremos chance de derrotar você, respondeu Kakashi, desembainhando sua lâmina curta e enfrentando Mirai em combate corpo a corpo. Isso é juventude. Gai rugiu com entusiasmo, seus punhos cerrados com força enquanto as veias saltavam de seu pescoço. 8 portões. Portão da alegria, abra. Em um instante, energia verde surgiu ao redor de Gai, seu chakra se tornando selvagem e desenfreado. Um momento depois, sua figura desapareceu. Folha forte e redemoinho. Bum! Mirai bloqueou o golpe, forçando Gai a girar no ar para redirecionar seu impulso. Folha forte e redemoinho. Gai desencadeou uma onda de ataques implacáveis, seus golpes martelando Mirai, que aparou cada golpe com facilidade. Kakashi entrou na briga, apoiando a barragem de Gai com golpes precisos. O choque se tornou um espetáculo caótico de habilidade e velocidade. Que chakra intenso, a força do Gai é avassaladora. E o Kenjutsu do clã ataque é afiado como uma navalha. Só de assistir Kakashi é o suficiente para dificultar a respiração. Kakashi já passou no exame Jonin, e o desempenho de Gai não está muito atrás. Isso significa que ambos têm força de nível Jonin agora? Mesmo assim, Mirai é claramente mais forte. Ele está lidando com os dois sem suar a camisa. Ao ouvir o comentário de Ebisu e Gema, Kurenai sorriu confiante. Eu te disse. Se você acha que 2 Jonin podem causar problemas para Mirai, você está subestimando-o. Rin entrou na conversa com um sorriso brincalhão, exatamente. Mirai nem ativou seu Sharingan ainda. Ele está apenas brincando com eles. Gema murmurou incrédula. Do jeito que vocês dois falam, alguém pode pensar que vocês são tão fortes quanto Mirai. Kurenai respondeu calmamente, minha força não importa. Mirai me deu isso. Ela levantou uma kunai feita de areia dourada brilhante, sua superfície brilhando à luz do sol. Gema e Ebisu olharam, queixos caídos. Uma kunai, feita de ouro. Há algo especial nisso? Gema perguntou, curioso. Antes que Kurenai pudesse responder, Rin interrompeu. Claro, está marcado com o selo do deus do trovão voador. Se Kurenai estiver em perigo, ela pode enviar chakra para kunai, e Mirai se teletransportará para ela instantaneamente. Os olhos de Gema e Ebisu se arregalaram de admiração. É incrível. Mas Rin, como você sabe tanto sobre isso? Gema perguntou desconfiado. Rin corou e timidamente tirou uma kunai dourada idêntica de sua bolsa. Por quê? Mirai me deu uma também. Os 2 homens ficaram atônitos e sem palavras. Que tipo de cara distribui kunai feitas de ouro como se fossem doces? Compartilhando um olhar de descrença mútua, eles pensaram. Não é de se admirar que ele seja tão popular com as garotas, ele é rico. Enquanto isso, Anko cruzou os braços e murmurou baixinho. Que playboy. Rin se virou para Kurenai com um sorriso suave. Você não se importa, não é? Kurenai sorriu de volta, sua expressão deslumbrante. Claro que não. Eu não sou tão mesquinha. No centro do campo de treinamento, Mirai empurrou Kakashi e Gai para trás, levantando a mão. Já chega por hoje. Chega! Não menospreze nossos esforços desse jeito. Kakashi retrucou, avançando novamente com a lâmina curta brilhando. O sorriso de Gai se alargou de excitação. Mirai, você não vai sair daqui tão facilmente a menos que derrote nós dois. Mirai levantou uma sobrancelha. Se é assim que você quer, não me culpe por ser dura. Com isso, Mirai desapareceu. Quando ele reapareceu, ele já havia agarrado as pernas de Gai. Liberação da terra. Técnica de decapitação por seu isídio duplo. Gai foi puxado para o chão, deixando apenas sua cabeça acima da superfície. Virando-se rapidamente, Mirai pegou o punho de Kakashi no meio do golpe. O que você está planejando? Kakashi perguntou, um mau pressentimento se instalando em seu estômago enquanto o sorriso travesso de Mirai ficava mais largo. Pul! O corpo de Mirai desapareceu em uma nuvem de fumaça branca. Um clone das sombras. Kakashi exclamou. Antes que ele pudesse reagir, a voz de Mirai veio de trás. Técnica secreta, 1000 anos de morte. Kakashi saiu voando com um grito, segurando seu traseiro. Gai, observando de sua posição parcialmente enterrada, de repente sentiu-se aliviado. Afinal, ficar preso no chão não é tão ruim assim. Após a sessão de treino, Mirai foi até onde Rin, Kurenai e os outros estavam reunidos. Do que vocês estavam falando? Ele perguntou com um sorriso. Ah, nada demais. Só a kunai dourada Kurenai respondeu, sorrindo. Mirai assentiu. Continue então.
Tenho algumas coisas para resolver. Antes que alguém pudesse responder, Mirai desapareceu num piscar de olhos. O grupo ficou olhando, atordoado. Que velocidade! Kurenai cerrou os dentes silenciosamente, enquanto Rin brincava com sua kunai dourada. Vendo suas reações, Anko suspirou. Pelo que vale a pena, ele realmente tem coisas para lidar. Kurenai e Rin olharam para ela, surpresas. O que você quer dizer? Anko deu de ombros. Hoje mais cedo, ele capturou 2 parentes dos conselheiros da vila. O quê? Kurenai e Rin exclamaram simultaneamente. Anko começou a explicar os eventos do dia, e enquanto as 2 mulheres ouviam atentamente, ela silenciosamente amaldiçoou Mirai em seu coração. Playboy, esta é a última vez que estou cobrindo para você. Capítulo 104. Caminhando pelas ruas da vila, Mirai respirou fundo. Enquanto eu correr rápido o suficiente, as consequências não vão me pegar. Sério, essa é para ser uma história de harém leve. O maldito autor precisa parar de escrever todos esses arcos dramáticos de triângulo amoroso. Será que mataria ele se deixassem as coisas continuarem pacíficas? Depois de resmungar para si mesmo, Mirai foi direto para a sede da polícia de Konoha. Líder Mirai. Onde estão presos aqueles 2 encrenqueiros de antes? Na prisão subterrânea. Mostre o caminho. A atmosfera opressiva da prisão subterrânea, um espaço escuro e úmido, criou o clima quando eles chegaram. Mirai parou em frente à cela onde os netos de Koharu e Omura, Gentaro Koharu e Kazashimi Tokado estavam presos. Sem hesitar, ele abriu a porta de ferro e entrou. Uchiha Mirai, você vai pagar por isso. No momento em que o viram, Gentaro gritou a plenos pulmões. Kazashi se juntou a eles, igualmente indignado. Você arrastou o clã Uchiha inteiro para essa confusão. Você vai se arrepender. Mirai franziu a testa, olhando por cima do ombro para Inaru e Teki que estavam atrás dele. Deixe-os respirar. Inaru e Teki sorriram, sua excitação era palpável. Lidar com esse bando do acampamento do Okage já estava para acontecer há muito tempo, e eles não iriam desperdiçar a oportunidade. Em pouco tempo a masmorra ecoou com gritos de agonia. Líder Mirai, nós estávamos errados. Por favor, nos dê outra chance. Sim, nós iremos compensá-lo, diga o preço que quiser. Ajoelhados diante dele, com lágrimas escorrendo pelos rostos, Gentaro e Kazashi imploraram por misericórdia. Mas a expressão de Mirai não traiu nada além de desdém. Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzo podem ter eliminado a oposição implacavelmente em nome de seu poder, mas pelo menos eles tinham coragem. Koharu e Omura, por outro lado, deixaram seus clãs correrem soltos, transformando Konoha em uma fossa. E esses 2? Eles não conseguiam nem lidar com um pouco de justiça de rua. Mirai zombou interiormente. Se Fugaku tivesse metade da coragem para se manter firme, os Uchiha não teriam chegado à beira da extinção. Líder, qual é o plano? Inaru perguntou, sua voz cheia de entusiasmo. Mirai bufou. Prenda-os por 2 semanas. Certifique-se de que minhas condições sejam atendidas. O sorriso de Inaru se alargou. Entendido. O som de passos apressados os interrompeu quando Ashidai entrou na masmorra com o rosto tenso. Mirai-sama, Fugaku-sama está aqui. Ele hesitou olhando para o estado desgrenhado dos prisioneiros. Ele diz que está aqui para levá-los com ele. Ao ouvir isso, os rostos de Gentaro e Kazashi se iluminaram de esperança. No salão principal da força policial, a atmosfera estava pesada de tensão. Todos os oficiais presentes prenderam a respiração enquanto Fugaku se sentava rigidamente, seu rosto tempestuoso. Batendo palmas, Mirai quebrou o silêncio. Fugaku, o que o traz à força policial hoje? Os olhos de Fugaku se estreitaram no momento em que o viu. Mirai, você foi longe demais dessa vez. Mirai sentou-se casualmente tomando seu chá. O que eu fiz agora? Você trancou os netos de Koharu e me tocado na masmorra. Você não percebe a audácia de suas ações? Fugaku berrou. Mirai riu. Eles quebraram a lei. Eu simplesmente segui o procedimento. Procedimento? Fugaku zombou como se tivesse acabado de ouvir a coisa mais absurda. Você acha que uma ordenança trivial é o suficiente para justificar a prisão dos parentes dos conselheiros do Okage? Mirai acenou com desdém. Vamos pular a palestra, Fugaku. Por que você está realmente aqui? O tom de Fugaku ficou gelado. Entregue-os e venha comigo para me desculpar pessoalmente com os conselheiros. Mirai ergueu uma sobrancelha. Fugaku. O que? Às vezes me pergunto se você faz parte do clã Uchiha. O rosto de Fugaku escureceu. O que você está insinuando? Exatamente o que parece. A voz de Mirai carregava um tom de escárnio. Se você caiu tão baixo, é melhor bater a cabeça na parede e acabar logo com isso. De pé, a expressão de Mirai ficou séria. Não vou soltar Gentaro e Kazashi. Parem de desperdiçar o tempo de todos. Os punhos de Fugaku se fecharam enquanto sua raiva explodia. Eu sou o líder do clã Uchiha. Eu os pegarei, quer você permita ou não. Os olhos de Mirai se aguçaram. A força policial está sob meu comando. Sem minha autorização, ninguém sai. A voz de Fugaku ficou mais áspera. E se eu insistir? Um brilho frio e perigoso apareceu nos olhos de Mirai. Fugaku, você não estaria pensando em libertá-los, estaria? Se você está preparado para enfrentar as consequências por todos os meios, tente. Por um momento Fugaku ficou paralisado, preso entre seu orgulho e a realidade de sua impotência. Depois de respirar fundo, ele falou de forma mais comedida. Mirai, não deixe suas emoções ditarem suas ações. Um passo para trás pode resolver isso pacificamente. Mirai sorriu. Você está certo. É só um passo. Sua voz ficou gelada. Vá dizer a Koharu e Omura para darem esse passo.
2 semanas, e eu libertarei seus parentes. No passado, talvez tenhamos nos dobrado para trás para evitar problemas. Mas de hoje em diante, os Uchiha nunca recuarão. A mandíbula de Fugaku apertou. Mirai, você? Acompanhe-o até lá. Mirai acenou com a mão. Naru e Tech deram um passo à frente. Fugaku-sama, por aqui, por favor. Os olhos de Fugaku percorreram a sala, notando os rostos resolutos dos presentes. Percebendo que estava em menor número e manobrado, ele soltou um longo suspiro frustrado antes de sair furioso. Isso não acabou, Fugaku jurou silenciosamente. Se ele não restaurasse sua autoridade, sua posição como líder do clã estaria perdida. Capítulo 105. Depois que Fugaku foi embora, os membros Uchiha da Força Policial de Konoha ficaram visivelmente animados, com seus rostos iluminados de alegria. Que legal! É assim que os Uchiha devem se comportar. A partir de hoje, os Uchiha nunca mais recuarão. As palavras tocaram profundamente seus corações. Desde o reinado do segundo Hokage, os Uchiha foram forçados a recuar repetidamente em quase todos os assuntos. Embora essas concessões trouxessem momentos fugazes de paz, elas imploravam pela pergunta: por quanto tempo esse ciclo de recuo poderia continuar? Se recuar resolveu o problema, por que não foi a facção do Hokage que cedeu de uma vez? Uchiha Naru deu um passo à frente, rindo muito. Líder do futuro, estou impressionado com você. Comparado a você, o jeito que Fugaku lida com as coisas é completamente patético. Uchiha Ashida entrou na conversa. Exatamente. Sempre tão hesitante e indeciso. Esse nunca foi o nosso jeito, Uchiha. No entanto, Uchiha Tetsuka expressou preocupação. Líder, é realmente sensato brigar com Fugaku? Percebendo os olhares de todos, Tetsuka rapidamente esclareceu. Não estou dizendo que você está errado. É só que já estamos em desvantagem contra a facção Hokage. Se surgirem conflitos internos, isso não beneficiará apenas o terceiro Hokage e seus aliados? Ao ouvir isso, Uchiha Mirai pousou sua xícara de chá e respondeu calmamente, não se preocupe, eu cuido disso. No escritório do Hokage. A porta do escritório foi aberta quando Koharu Tatani e Omura Mitokado entraram. Hiruzen Sarutobi, segurando sua bola de cristal, franziu a testa aborrecido. Vocês dois estão começando a agir como Danzo. Antes que as palavras pudessem ser ditas, o próprio Danzo entrou. Hiruzen, falar mal dos outros pelas costas não é um bom hábito. Hiruzen exalou fracamente. HMPH. Se você não gosta, talvez você deva mudar seu comportamento. Danzo zombou, inflexível. Quem é você para me dizer o que fazer? Koharu interrompeu a discussão deles. Hiruzen, isso é sério. Uchiha Mirai deteve Gentari Kazashi na força policial. Hiruzen deu uma longa tragada em seu cachimbo. Já estou ciente disso. Francamente, Gentari e Kazashi foram longe demais. Koharu continuou. Eu já compensei o dono da loja pelas perdas. Além disso, os ferimentos foram apenas superficiais. Mas quando enviei Fugaku para recuperá-los, Uchiha Mirai recusou terminantemente. Hiruzen levantou uma sobrancelha. O que ele disse? Omura respondeu apressadamente. Mirai declarou que Gentari e Kazashi ficariam confinados por meio mês. Ele até disse, se alguém tem que se comprometer, por que não deveria ser você? Hiruzen suspirou pesadamente. Parecia algo que Mirai diria. A voz de Danzo ficou fria. Hiruzen, essa provocação flagrante não pode ser ignorada. Se deixarmos isso passar, não só os Uchiha ficarão indisciplinados, mas os outros clãs também podem ficar inquietos. Koharu e Omura concordaram com a cabeça. Isso precisa ser resolvido. Uchiha Mirai deve fornecer uma explicação. Após um momento de silêncio, Hiruzen falou em tom baixo. Danzo, leve uma equipe até a polícia e resgate os detidos. Danzo sorriu triunfantemente. Entendido. Deixe comigo. Noite. Quando Uchiha Mirai voltou para casa, ele encontrou Uchiha Shizui esperando silenciosamente na porta. Ei, Shizui. Mirai cumprimentou com um sorriso. Shizui curvou-se respeitosamente. Mirai-senpai. Entre. Vamos conversar lá dentro. Sim. Assim que se sentaram na sala, Mirai perguntou. Shizui, como foi seu tempo na polícia até agora? Após a Terceira Guerra Mundial Ninja, sob a orientação de Mirai, Shizui se formou mais cedo e se juntou à Força Policial de Konoha, o que o colocou em um caminho completamente diferente da história original. O rosto de Shizui se iluminou. Estou adorando Mirai-senpai. É ótimo ajudar genuinamente os aldeões. Mirai riu. É bom ouvir isso. Ouvi de Naru que suas habilidades são impressionantes. Vamos lutar um dia. Se você for forte o suficiente, farei de você um líder de esquadrão. Shizui imediatamente se sentou ereto. Sim, senhor. Então sua expressão ficou séria. Ouvi dizer que Fugaku veio à polícia hoje. Ele causou problemas? Mirai assentiu. Ele fez, mas eu mandei embora. Os olhos de Shizui escureceram perigosamente. Mirai-senpai, por que não eliminar Fugaku? Os Uchiha merecem um líder como você. Mirai sorriu fracamente. Fugaku não representa nenhuma ameaça para mim. Posso acabar com ele quando eu quiser, mas tenho meus próprios planos. Matar Fugaku foi fácil. O que Mirai queria era que Fugaku testemunhasse a facção Hokage esmagada sob seus pés. Só então ele veria o olhar no rosto de Fugaku. Shizui rapidamente se desculpou. Sinto muito, Mirai-senpai. Isso foi fora de contexto. Mirai balançou a cabeça. Não se preocupe com isso. Falando nisso, tem algo que preciso te contar. Shizui inclinou a cabeça em curiosidade. O que é? O segredo do Manjeki Sharingan. O que? Shizui congelou, então seus olhos brilharam de excitação.
Obrigado, Mirai-senpai. O Manjeki Sharingan era a aspiração máxima de todo Uchiha. Ninguém conseguia resistir ao seu fascínio. O tom de Mirai tornou-se solene. A evolução do Sharingan está intimamente ligada à energia espiritual. Com energia espiritual forte o suficiente, o Sharingan pode continuar a evoluir, mas aumentar a energia espiritual de alguém é incrivelmente difícil, quase impossível em termos práticos. Além disso, há outro método para evoluir um Sharingan para um Manjeki Sharingan: trauma emocional severo. A dor de perder alguém que você mais ama é o caminho mais rápido para despertá-la. Esses segredos eram conhecidos apenas pelos líderes do clã para manter a estabilidade interna. Para Shizui, ouvir isso foi uma revelação. Mirai deu a Shizui um momento para processar antes de continuar. Os Uchiha são um clã de amor. Sua compreensão do amor é mais profunda do que a de qualquer outra pessoa. É por isso que quando um Uchiha perde o amor, ele se torna mais extremo do que a maioria. Shizui, se você escolher o segundo caminho, esteja preparado para enfrentar as consequências. Shizui assentiu firmemente. Eu entendo. Mirai-sama, você deve ter suportado uma dor inimaginável para atingir seu poder atual. Mirai sorriu. Não, eu peguei o primeiro caminho. Capítulo 106. Mirai-sensei, você despertou seu Manjeki Sharingan puramente através de sua força mental? Shizui perguntou em choque. Despertar tal poder sem passar por nenhum trauma emocional intenso. Quão alto é o talento de Mirai? Vendo o espanto de Shizui, Mirai riu baixinho. É por isso que meu Manjeki Sharingan é diferente dos outros. Aqueles que despertam seu Manjeki Sharingan por meio de trauma emocional frequentemente encontram seus olhos afundando na escuridão. Mas se o despertar for um resultado natural do crescimento mental, tais efeitos colaterais podem ser evitados. Eu vejo. Shizui assentiu seriamente, finalmente entendendo algo que o havia intrigado. Não é de se espantar que o clã frequentemente sussurrasse preocupações sobre quanto tempo o Manjeki Sharingan de Mirai poderia durar. No entanto, Mirai nunca pareceu preocupada, exercendo livremente seu poder sem hesitação. Então essa é a razão. Realmente Mirai é extraordinária. Shizui, o método de despertar o Manjeki Sharingan através do crescimento mental não está registrado na história do nosso clã. Isso é algo que só você e eu sabemos. O rosto de Shizui ficou solene quando ele respondeu com firmeza. Eu juro, Mirai-sensei, não contarei a ninguém sobre isso. Mirai, no entanto, não parecia particularmente cauteloso. Afinal, o que ele tinha acabado de dizer era pura invenção, uma desculpa para explicar por que seu Manjeki Sharingan não ficaria cego. Se Shizui manteve isso em segredo ou não, isso não importava para ele. Depois de discutir um pouco mais sobre o Manjeki Sharingan, Mirai encerrou a conversa. Percebendo o céu noturno lá fora, Shizui coçou a nuca, envergonhado. Mirai-sensei, eu não percebi que já estava tão tarde. Eu não. Mirai sorriu e balançou a cabeça. É melhor assim. Eu estava prestes a preparar o jantar. Por que você não fica e come comigo? Ao ouvir isso, Shizui pulou animadamente. Eu ajudo. Na manhã seguinte, Mirai chegou cedo à sede da polícia de Konoha e encontrou uma grande multidão reunida na frente. Franzindo a testa, ele caminhou lentamente para a frente. No pátio, 6 shinobi mascarados estavam cercados por policiais Uchiha furiosos. O rosto de cada policial exibia uma mistura de fúria e frustração. Apesar disso, os 6 shinobi mascarados permaneceram frios e inflexíveis. Este é seu aviso final. Sob ordens de Danzo-sama e do terceiro Hokage, estamos aqui para tomar o tatame Gentari Mitokado Kazashi. Se você continuar a nos obstruir, não nos culpe por... Ah? Não te culpo pelo que exatamente? Uma voz calma os interrompeu. O alívio tomou conta dos oficiais Uchiha quando eles se viraram e viram Mirai se aproximando. Mirai está aqui. Os 6 membros da raiz se viraram para ele, com o tom inalterado. Se vocês continuarem nos bloqueando, nós os trataremos como traidores. Mirai acenou com a mão em sinal de desdém para seus oficiais. Por que vocês estão todos aqui bloqueando o caminho? Afastem-se. Sim. Os policiais imediatamente formaram filas organizadas de ambos os lados do portão. Só então Mirai olhou para os 6 membros da raiz. Vocês alegam ter ordens do Hokage, mas não vejo nenhum decreto escrito. O líder da equipe da raiz zombou. Nós representamos Danzo-sama e o terceiro Hokage diretamente. Não precisamos de uma ordem escrita. Mirai soltou uma risada fria, passando por eles em direção ao pátio. Se você não tem uma ordem escrita, Suma. Se você continuar bloqueando a entrada, eu vou prendê-lo por obstrução da ordem pública. O shinobi da raiz bufou desdenhosamente para suas palavras. Obstruir a ordem pública? Que desculpa ridícula. Ninguém além de Danzo-sama poderia impor quaisquer restrições a eles. Com a confiança inabalável, eles deram um passo à frente, bloqueando o caminho de Mirai novamente. Uchiha Mirai, vamos dizer isso mais uma vez. Entregue o tatame Gentari Mitokado Kazashi. Antes que a frase pudesse ser concluída, um clarão de luz prateada riscou o ar. Num piscar de olhos, todos os 6 shinobi agarraram suas gargantas e caíram no chão, sem vida. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso as recompensas. Chakra mais 1. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso as recompensas. Técnica secreta. Controle de insetos. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso as recompensas. Força mental mais 1. Jin. Você ousa. Um dos shinobi da raiz arfou em descrença, sua voz cheia de choque e ressentimento. Eles não esperavam que Mirai os atacasse tão abertamente dentro da vila.
Líder, os oficiais Uchiha ficaram igualmente atordoados, com rostos cheios de descrença. Ninguém imaginou que Mirai mataria todos os 6 membros da raiz sem hesitação. Mirai virou-se para seus oficiais. Reportem isso ao terceiro Hokage. Digam a ele que 6 indivíduos perigosos que tentavam invadir a sede da polícia foram neutralizados. Sim, senhor. Ashidai imediatamente partiu para entregar a mensagem. Mirai gesticulou em direção aos oficiais restantes. Despejem os corpos deles no prédio do Hokage. Entendido. Ashidai e sua equipe começaram a trabalhar ansiosamente. Mirai varreu seu olhar sobre os oficiais reunidos, sua expressão fria. Vocês se esqueceram do orgulho dos Uchiha? Estamos tão intimidados que ninguém ousa nos desafiar na sede da força policial? Se você causar problemas, eu te apoio. Mas se você se deixar ser empurrado de novo, você pode deixar a polícia. Eu não preciso de covardes aqui. Depois de dizer o que tinha a dizer, Mirai se virou e entrou no prédio. Os oficiais ficaram corados de vergonha e com o orgulho ferido. Fomos muito moles. Comparados com Mirai, somos patéticos. Exatamente. Nós deveríamos ter lidado com aqueles bastardos da raiz nós mesmos. A arrogância deles é insuportável. Desde que comecei a seguir Mirai, sinto que recuperei minha espinha. É uma sensação ótima. Certo. Com Mirai nos apoiando, o que temos a temer? Vamos com tudo. Em meio à conversa, Shizui observou silenciosamente a multidão, notando quais membros do clã pareciam preocupados ou insatisfeitos. Somente Mirai é apta a liderar os Uchiha. Aqueles que falham em apoiá-lo são traidores do clã. Eles perderam o orgulho dos Uchiha, e sua existência só traz vergonha. Quando eu estiver forte o suficiente, eles terão que ser enfrentados. Capítulo 107. Droga, seu bastardo. Shimura Danzo olhou furioso ao ver seus subordinados caindo nas mãos de Uchiha Mirai. Sua raiva quase o fez tossir sangue. Durante décadas, ele exerceu poder em Konoha e nunca havia sido submetido a tamanha humilhação. Uchiha Mirai era insuportavelmente arrogante, ignorando completamente a autoridade de Danzo. Danzo-sama, devemos atacar e matá-lo? Um de seus subordinados sugeriu por trás. A resposta de Danzo foi um tapa retumbante no rosto do homem. Calha a boca, idiota. Atacar e matar Uchiha Mirai? Se fosse tão fácil, Danzo estaria fervendo de frustração em primeiro lugar. Depois de refletir por um tempo, Danzo cerrou os dentes e rosnou. Aquele pirralho Uchiha maldito. Eu vou. Hiruzen, foi assim que tudo aconteceu. Uchiha Mirai se tornou muito arrogante. Se isso continuar, a autoridade que trabalhamos tanto para construir irá ruir completamente. Danzo lamentou amargamente para Sarutobi e Hiruzen. Seu rosto uma máscara de queixa. Ao ver seu velho amigo normalmente dominador, reduzido a esse estado, a raiva de Hiruzen começou a ferver. Danzo, eu pessoalmente redigirei uma ordem. Você a entregará a Uchiha Fugaku, retirando Uchiha Mirai de sua posição como líder da força policial de Konoha, declarou Hiruzen. Estava claro para ele agora, se Uchiha Mirai permanecesse naquela posição, ele só continuaria a causar caos. Mesmo que tivessem que esperar seu Mangekyou Sharingan se deteriorar, eles não poderiam permitir que ele mantivesse o poder por mais tempo. Hiruzen rapidamente escreveu a ordem e a entregou a Anbu. Quando ele terminou, um brilho de intenção assassina brilhou em seus olhos. Ele se recusou a acreditar que, como Hokage, ele poderia ficar à mercê de um mero pirralho Uchiha. Saindo da sede da polícia de Konoha, Mirai se espreguiçou preguiçosamente. Lidar com assuntos administrativos era realmente exaustivo. Um problema seguia o outro, infinitamente. Quando ele finalmente assumiu o controle de Konoha, ele decidiu estabelecer uma equipe competente de secretários para lidar com a papelada, deixando-o livre para simplesmente supervisionar os assuntos. Enquanto ele caminhava perdido em pensamentos, um grito de repente veio de trás dele. Virando-se, Mirai avistou 2 jovens mulheres atraentes correndo em sua direção. Um deles foi Mitarashi Anko. A outra tinha longos cabelos roxos, feições delicadas e pele tão pálida quanto neve fresca, uma beleza extraordinária. Os 2 rapidamente o alcançaram enquanto Mirai os estudava. Ofegante, Anko ofegou. Finalmente encontrei você, seu senpai canalha. A sobrancelha de Mirai se contraiu diante do apelido. Por que de repente eu sou um canalha? Revirando os olhos, Anko bufou. Dar presentes raros para garotas a torto e a direito, fazer Kurenai senpai e Rin senpai brigarem por você. Se isso não é nojento, então o que é? Mirai estendeu a mão para bagunçar o cabelo de Anko. O que é uma pirralha, como você sabe? Pare de falar bobagens. Anko colocou as mãos nos quadris. Eu não sou mais uma pirralha. Não se esqueça, fui eu quem te socorreu da última vez. Você me deve um favor. E Anko acrescentou em um tom sério, pare de distribuir coisas preciosas como kunai de areia dourada para garotas aleatórias. Kurenai senpai e Rin senpai são ótimas pessoas. É melhor você estimá-las. Anko, você está reclamando feito uma velha, Mirai provocou. Com licença. Aqui, pegue isso, ele disse, estendendo outra kunai de areia dourada. É? Anko congelou, então rapidamente balançou a cabeça. Ele não foi isso que eu quis dizer. Eu só estava defendendo Kurenai senpai e Rin senpai, só isso. Não entenda errado, seu senpai canalha. Mirai acenou com a kunai na frente dela e sorriu. Então, você quer ou não? Mordendo o lábio, Anko hesitou antes de finalmente pegar a kunai corando. HMPH. Só estou segurando para impedir que você dê para outra pessoa. Não tenha ideias estranhas, seu senpai canalha. Sim, sim. Mirai riu e se virou para outra garota. Anko, essa é sua amiga? Anko, saindo do seu constrangimento, rapidamente a apresentou.
Ela é Uzuki Yugao, minha colega de classe da academia. Yugao, este é Uchiha Mirai-senpai. Prazer em conhecê-la, Mirai-senpai. Yugao cumprimentou com uma reverência educada. Mirai levantou uma sobrancelha. Não é de se espantar que ela parecesse familiar. Era Uzuki Yugao. School Mirai-senpai, Yugao admira você há muito tempo. Quando ela ouviu como você cuidou de mim, ela me implorou para levá-la para conhecê-lo, Anko explicou nervosamente. Ela é a única que ficou ao meu lado depois que aquele homem desertou, então por favor, não fique bravo com ela. Anko claramente temia a reação de Mirai, mas suas preocupações eram equivocadas. Mirai não era do tipo que ficava brava por algo tão trivial, especialmente não com alguém que parecia se importar com Anko. Yugao, certo? Mirai sorriu, chamando-a para mais perto. No que você é boa? Sou especialista em Kinjutsu de Konoha, respondeu Yugao com a voz cheia de timidez. Mirai assentiu pensativamente. Kinjutsu, hein? Nada mal. Eu também me envolvo com isso. Se tivermos a chance, posso te dar algumas dicas. Os olhos de Yugao se arregalaram de surpresa. Sério, Mirai-senpai? Você fala sério? Sua descrença era compreensível. No mundo ninja, era raro que alguém, muito menos uma figura poderosa como Mirai, oferecesse orientação sem razão. Para alguém tão renomado como Mirai, que havia matado oponentes de nível Kage e levado Konoha à vitória na Terceira Guerra Shinobi, até mesmo algumas palavras de conselho poderiam ser inestimáveis. Não é nada demais. Percebendo o olhar desconfiado de Anko, Mirai acrescentou, Anko está sob meus cuidados agora, e como você é sua única amiga próxima, considere esta minha maneira de agradecer. Enquanto Anko corava e roubava um sorriso tímido, Mirai mudou de assunto. Vamos lá. Por minha conta, Dango por minha conta. Ai. Mirai-senpai, você é a melhor. Anko comemorou. Capítulo 108. Yugao, em qual time você está agora? Mordiscando um espeto de dango tricolor, Mirai casualmente fez a pergunta a Yugao. Yugao cruzou as mãos atrás das costas, seu rosto exibia um leve traço de culpa. Sinto muito, Mirai-senpai, ela disse suavemente. Por razões específicas, não posso divulgar essas informações. Você já deu, sabia? Anko, mastigando seu próprio dango, resmungou silenciosamente para si mesma. Normalmente sua amiga Yugao era perspicaz, mas na frente de Mirai, ela parecia perder metade de sua capacidade cerebral. Mirai dispensou com um sorriso caloroso. Está tudo bem. Se você tiver tempo, venha me encontrar. Eu manterei minha palavra. Os olhos de Yugao brilharam de gratidão. Ela se lembrou da promessa que Mirai havia feito de lhe ensinar Kinjutsu e percebeu que suas palavras não eram gentilezas vazias. Curvando-se levemente, ela respondeu com um aceno alegre. Eu vou. Agradeço antecipadamente, Mirai-senpai. Bem então, nos vemos por aí. Ei, Yugao. Yugao piscou, virando-se para Anko com uma expressão atordoada. Anko, o que você acabou de dizer? Eu disse que Mirai-senpai se foi há muito tempo. Por que você ainda está olhando para o espaço desse jeito? Um leve rubor surgiu no rosto de Yugao enquanto ela sorria timidamente. Eu não esperava que Mirai-senpai fosse tão acessível. Ele não é nada como eu imaginava. Anko revirou os olhos. Acessível? Se você visse como Mirai-senpai lida com as coisas, você mudaria de ideia bem rápido. Ela se inclinou conspiratoriamente. Ele é implacável no campo de batalha, derrota inimigos sem pensar duas vezes e nem poupa os conselheiros do Hokage na vila. Antes que Anko pudesse terminar, Yugao interrompeu. Isso só prova que ele é um shinobi excepcional. Um lampejo de desconforto cruzou o rosto de Anko. Yugao, não me diga. Você está começando a gostar de Mirai-senpai? Yugao deu um tapa brincalhão no braço de Anko, seu tom cheio de irritação fingida. Meu objetivo agora é melhorar minha esgrima, nada mais. Então, suspirando suavemente, ela acrescentou. Além disso, não há como alguém como Mirai-senpai se interessar por alguém tão comum quanto eu. Anko ficou sem palavras. A normalmente estoica e reservada Yugao, que se concentrava apenas em sua esgrima, tinha acabado de dizer algo tão autodepreciativo. Ela pensou em como Ayate vinha perseguindo Yugao persistentemente, mas foi rejeitado abruptamente. E agora isso? Isso parece um desastre prestes a acontecer. Com a reputação de Mirai de destruidora de corações, como ele poderia recusar alguém tão deslumbrante quanto Yugao? Por que eu os apresentei? Estrondo. As portas da força policial de Konoha se abriram quando Uchiha Fugaku entrou, liderando um grupo de membros do clã Uchiha. Sentado preguiçosamente em sua mesa e saboreando alguns petiscos, Mirai olhou brevemente para cima antes de retornar à sua comida. Ele não reagiu mais, supondo que Fugaku não ousaria causar muita confusão. No entanto, Fugaku e seu grupo marcharam direto para Mirai. Fugaku, qual o significado disto? Imediatamente Inaru, Tetsuka e Ashida se colocaram na frente de seu líder. A voz de Fugaku estava fria. Saia da frente. Tenho negócios com Mirai. Imperturbável, Inaru respondeu com firmeza. Não há necessidade de trazer tantas pessoas se for apenas uma conversa. A audácia da resposta aprofundou a carranca no rosto de Fugaku. Vocês estão todos desafiando as ordens do chefe do seu clã? Inaru bufou. Nós somos parte da força policial. Somente nosso líder nos dá ordens. Bom, muito bom. O corpo inteiro de Fugaku tremeu de raiva. A autoridade do chefe do clã Uchiha era absoluta, mas aqui estavam subordinados desafiando-o abertamente. Espere só, Mirai. Quando você for removido desta posição, farei com que esses tolos se arrependam de sua rebeldia.
Fiquei no chão, veio a voz calma de Mirai atrás deles. Inaru e os outros relutantemente se afastaram. Mirai fixou Fugaku com um olhar impassível. Fugaku invadindo a força policial sem ser convidado. Você está preparado para encarar as consequências? Fugaku zombou, puxando um pergaminho. Mirai, seu tempo acabou. Esta é uma ordem direta do Hokage. Com efeito imediato, você está dispensado de suas funções como líder da força policial. A sala explodiu em caos. O quê? Eles não podem fazer isso. Tudo porque o líder prendeu o neto do conselheiro do Hokage? Isso é ultrajante. Exigimos uma audiência com o Hokage. Chega. Uchiha Yakumi latiu, silenciando a comoção. A tensão no ar ficou mais espessa quando os homens de Fugaku deram um passo à frente, a ameaça clara. Fugaku sorriu apreciando o espetáculo. Mirai, você teve uma chance, mas não a apreciou. Agora acabou para você. A partir de hoje, você está fora da força policial. Mirai calmamente terminou sua última mordida na sobremesa, levantando-se. Fugaku, parece que fui muito leniente com você. O que você está? Antes que Fugaku pudesse reagir, Mirai atacou. Sua mão disparou para frente, batendo no abdômen de Fugaku. Um jutsu de selamento suprimiu instantaneamente o chakra de Fugaku. Baque. Fugaku caiu no chão, enrolado como um camarão. Você ousa. Agite. A cabeça de Yakumi girou no ar, aterrissando com um baque surdo. Jin. Parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso. Força mental mais um. Mirai ignorou o aviso do sistema enquanto lançava um olhar frio para o Uchiha restante. Alguém mais tem objeções? Sob seu olhar penetrante, ninguém ousava encará-lo. Fugaku, ainda lutando para se levantar, olhou para Mirai, sua voz rouca de raiva. Mirai, como você pôde derrotar os membros do seu próprio clã? Yakumi forçou sua entrada na força policial com a intenção de se rebelar. Mirai respondeu friamente. Ele mereceu. Você é o verdadeiro traidor aqui. Fugaku rugiu. Eu te disse, o Hokage emitiu um decreto para tirar sua patente. Mirai zombou, aproximando-se. Fugaku, você se acostumou tanto a ser um cachorrinho de colo que esqueceu que a força policial não responde ao Hokage? Capítulo 109. Quando o Hokage ganhou o direito de interferir na força policial de Konoha. Quando a voz de Mirai soou, a atmosfera ficou mortalmente silenciosa. Todos ficaram congelados no lugar, incluindo Fugaku. Após uma longa pausa, Uchiha Inaru foi o primeiro a se recuperar, batendo palmas com força. Mirai-sama, bem dito. Sua explosão fez com que os outros membros do clã Uchiha voltassem à razão, e suas expressões mudaram para excitação e fervor. As palavras de Mirai-sama agora foram tão ousadas e imponentes. Droga, eu sou um homem, e até eu não consegui deixar de ficar comovido. Hahaha. E daí se é o terceiro Hokage? Que direito ele tem de se intrometer nos assuntos da nossa força policial? Comparado ao líder Mirai, as ações de Fugaku são completamente nojentas. Exatamente. Correndo para cá todo inchado com o decreto do Hokage, esse tipo de líder de clã nunca ganhará meu respeito. Este é o orgulho que os Uchiha devem manter. Konoha foi fundada pelo nosso clã, e nem mesmo o Hokage tem autoridade para interferir em nossos assuntos internos. A postura inflexível de Mirai despertou o orgulho há muito adormecido em cada Uchiha presente. Um único pensamento ressoou em suas mentes. Esta é a dignidade que os Uchiha, como principal clã de Konoha, devem possuir. Até mesmo os shinobi que vieram com Fugaku agora pareciam em conflito. Comparado a Mirai, a performance de Fugaku foi completamente sem graça. Fugaku sentiu seu coração afundar em um abismo sem fundo. Ele sabia que não importava o que acontecesse a seguir, a partir do momento em que as palavras de Mirai fossem ditas. Sua autoridade como líder do clã Uchiha seria completamente destruída aos olhos de seu povo. Droga! A respiração de Fugaku ficou pesada e seus punhos se fecharam com força. Por quê? Tudo o que ele queria era liderar os Uchiha para um novo caminho. Como isso era errado? Naquele momento, Mirai se agachou diante de Fugaku, seu tom era calmo. Líder do clã Fugaku, você tem mais alguma coisa a dizer? A voz de Fugaku era fria. Você pode ter vencido dessa vez, mas um dia, você vai pagar por sua arrogância. Mirai riu baixinho, dando um tapinha leve na bochecha de Fugaku. Você não precisa se preocupar comigo. Levantando-se, Mirai se virou para Uchiha Inaru e os outros. Fugaku entrou à força na força policial de Konoha. Tranque-o no calabouço. O quê? Isto. O comando deixou os Uchiha reunidos boquiabertos. Enquanto eles desprezavam as ações de Fugaku, ele ainda era o líder do clã. Aprisioná-lo no calabouço da força policial. Eles poderiam realmente ir tão longe? Enquanto eles hesitavam, Shizui deu um passo à frente rapidamente, prendendo correntes de ferro nos membros de Fugaku com alguns movimentos hábeis. Líder Mirai, vou derrotar Fugaku agora. Mirai lançou um olhar de aprovação para Shizui. Ótimo. De agora em diante, você é o capitão da primeira divisão de Konoha. Obrigado pela promoção, Mirai-sama. Com o chakra de Fugaku selado por Mirai, Shizui o subjugou facilmente. Mirai, se você tiver coragem, me mate. Os olhos injetados de sangue de Fugaku se arregalaram enquanto ele lutava, sua expressão ficando mais frenética a cada momento. Ele nunca esperou que Mirai realmente o aprisionasse. Para um líder de clã ser jogado na masmorra por seu próprio povo, se a notícia vazasse, como ele poderia continuar vivendo neste mundo? Humilhação pior que a morte. Se esse fosse o caso, ele poderia muito bem morrer agora. Observando a luta desesperada de Fugaku, o tom de Mirai era indiferente. Líder do clã Fugaku, eu lhe dei uma chance, mas este é o caminho que você escolheu.
Eu não vou te matar porque quero que você testemunhe se os Uchiha realmente precisam se humilhar aos pés de Hiruzen Sarutobi. É claro que se ainda tiver algum resquício de dignidade como homem, você pode tirar a própria vida. Jin. Parabéns, anfitrião, por saquear com sucesso a recompensa. Tsukiomi no Mikoto. Enquanto a notificação do sistema ecoava na mente de Mirai, ele se virou e deixou a força policial sob os olhares admirados da multidão. Não apenas matar, mas esmagar o espírito. Esse era o resultado que ele queria. Desse dia em diante, os Uchiha seguiriam sua liderança. Escritório do Hokage. No momento em que um Anbu usando uma máscara de gato entrou na sala, os aguardados Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Koharu Tatani e Omura Mitokado levantaram-se imediatamente. Qual é a situação? Kazashi e Gentar já saíram? Omura não conseguiu deixar de perguntar. O Anbu olhou para Hiruzen, mas não disse nada. Ao ver isso, as expressões do grupo ficaram sombrias. A voz de Hiruzen era grave. Fale. O que aconteceu? Sob o comando do Hokage, a Anbu finalmente respondeu. Hokage-sama, o Uchiha Fugaku foi preso na masmorra da polícia. O que? Choque apareceu nos rostos de Hiruzen, Danzo e dos outros. Fugaku era o líder do clã Uchiha. Como ele poderia ser detido pela mesma força policial sob o controle de seu clã? Sentindo a gravidade da situação, a Anbu não perdeu tempo. Antes que pudessem questioná-lo mais, ele continuou, era o Uchiha Mirai. Ele acusou Fugaku de entrar à força na polícia de Konoha e o prendeu. Isso é bobagem. Koharu e Omura explodiram. Fugaku foi lá com o decreto do Hokage. Como isso pode ser considerado invasão de propriedade? E o Uchiha Mirai não foi destituído de sua posição de líder da força policial. Ao ouvir isso, o Anbu abaixou a cabeça silenciosamente. O tom de Hiruzen era gélido. Pare de enrolar. Conte-nos tudo o que aconteceu. Sim. O Anbu lambeu os lábios secos nervosamente, então finalmente falou. O Uchiha Mirai disse. Disse o quê? Ele disse. Fora com isso. O Anbu cerrou os dentes e gritou. Ele disse. Quando o Hokage ganhou o direito de interferir na força policial de Konoha? A sala ficou em silêncio, atordoada, como se um explosivo tivesse detonado bem ao lado deles. Hiruzen, Danzo, Koharu e Omura sentiram suas mentes ficarem em branco, as palavras ecoando em seus ouvidos. Quando o Hokage ganhou o direito de interferir na força policial de Konoha? Aquele pirralho insolente. Uchiha Mirai. Ele enlouqueceu? Isso não foi diferente de uma rebelião aberta. Capítulo 110. Hiruzen, não podemos deixar Mirai continuar assim. Ele é uma ameaça crescente, e precisamos agir agora para eliminá-lo. Danzo bateu sua bengala no chão com um estalo forte, seu rosto contorcido de frustração. As palavras que Uchiha Mirai havia falado, somadas à prisão de Uchiha Fugaku na força policial, eram nada menos que um insulto direto à autoridade deles. Aquele pirralho insolente nem tentou esconder seu desdém por eles. Koharu e Omura intervieram com vozes cheias de urgência. É isso mesmo. As intenções rebeldes de Mirai estão se tornando óbvias demais. Não podemos tolerar isso por mais tempo, Hiruzen. Como conselheiros do Hokage, o trio Danzo, Koharu e Omura há muito tempo desfrutavam de sua autoridade incontestável dentro da vila. Ninguém ousara cruzá-los antes. Mas agora, Mirai tinha ido longe demais. Ele aprisionou seus netos, matou membros da raiz e desafiou abertamente as ordens do próprio Hokage. Isso não era apenas insubordinação. Era um desafio flagrante ao poder deles. Tais ações não podiam ser ignoradas. Ao ouvir suas exigências, Sarutobi Hiruzen suspirou profundamente. Chega. Este assunto termina aqui. O que você acabou de dizer, Hiruzen? Os três conselheiros olharam para ele. Seus rostos eram uma mistura de descrença e raiva. Hiruzen encarou-os e começou a explicar calmamente. Tecnicamente, o Uchiha Mirai não está errado. Quando a força policial de Konoha foi estabelecida, toda a autoridade sobre ela foi entregue ao clã Uchiha. O Hokage não tem o poder de interferir. Ele fez uma pausa antes de continuar, seu tom mais sombrio. Além disso, a força do clã Uchiha agora está inteiramente nas mãos de Mirai. Se agirmos contra ele, isso pode provocar todo o clã Uchiha à rebelião. Se isso acontecer, Konoha enfrentará uma crise. E se outras vilas aproveitarem a oportunidade para atacar, as consequências serão catastróficas. Danzo zombou friamente. Não importa o custo, precisamos lidar com os Uchiha. Eles podem ser fortes, mas podem dominar a vila inteira? Esta é a nossa melhor chance de erradicar e destruir o clã Uchiha completamente. Koharu e Omura concordaram com a cabeça. Apoiamos Danzo nisso, Hiruzen. É hora de agir. O olhar de Hiruzen endureceu enquanto ele olhava para seus antigos companheiros de equipe. Com um sorriso irônico ele disse. Muito bem, então. Vocês três podem cuidar disso sozinhos. Danzo, pegue sua raiz e inicie o ataque aos Uchiha. Koharu, Omura, enviem o shinobi de seus clãs para apoiar o ataque. Eu farei com que a Anbu os apoie pela retaguarda. A sala caiu num silêncio desconfortável. Koharu e Omura rapidamente desviaram os olhos. Eles sabiam em primeira mão o quão aterrorizante era o poder de Uchiha Mirai. Ele havia esmagado milhares de shinobi inimigos em vários campos de batalha. Enviar o shinobi de seus clãs contra ele era nada menos que mandá-los para a morte. Danzo zombou da sugestão. Tanto o shinobi da raiz quanto os do clã Shimura eram ativos vitais em sua busca pelo assento de Hokage e manutenção de sua autoridade. Ele não podia se dar ao luxo de desperdiçá-los em uma batalha fútil com os Uchiha. A voz de Hiruzen cortou a hesitação deles.
Você não está disposto a arriscar seu próprio povo, mas espera que outros clãs na vila lutem contra os Uchiha? Você já considerou as consequências se o ataque falhar? Hiruzen soltou um suspiro cansado, sua mente vagando para dias melhores. Se ao menos ataque Sakumo, Orochimaru, Tsunade ou Jiraiya ainda estivessem aqui na vila. Se ao menos o clã Senju ainda estivesse ativo. Ele não estaria nessa posição, dilacerado pelo problema Uchiha. Danzo abriu a boca para argumentar, mas se viu sem palavras. Depois de um momento ele murmurou, vamos deixar o Uchiha Mirai continuar agindo de forma tão arrogante? Hiruzen exalou uma baforada de fumaça do cachimbo com a voz baixa, mas firme. O Mangekyou Sharingan inevitavelmente leva à cegueira. Isso é um fato inegável. Tudo o que precisamos fazer é ser pacientes, e eventualmente atingiremos nossos objetivos. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Enquanto isso, Danzo, talvez você devesse se concentrar em reforçar sua própria força. Os olhos de Danzo se iluminaram. As perdas recentes de seu shinobi da raiz para Mirai foram frustrantes, mas se ele pudesse reconstruir, seria um passo à frente. E já que Hiruzen havia dado sua aprovação, ele encontraria menos obstáculos para repor as fileiras da raiz. Sistema. Nome: Uchiha Mirai. Físico, 2021. Força mental, 1979. Chakra, 1984. Kekkei Genkai, Mangekyou Sharingan. Liberação magnética, pó de ouro. Liberação de queimadura. Shikotsumiyaku. Liberação de fervura. Aninjutsu. Triplo Rashon. Outros. Técnica de marionetes. Hidrificação. Controle de insetos. Jutsu. Amaterasu. Sarutaiko no Mikoto. Takamagahara. Suzano. Tsukiyomi no Mikoto. Olhando para o painel translúcido à sua frente, Uchiha Mirai fechou os olhos lentamente, sua mente se concentrando na recompensa que ele havia ganhado recentemente de Fugaku. Tsukiyomi no Mikoto. Depois de algum tempo ele abriu os olhos novamente, com um leve brilho de surpresa dançando em seu rosto. Tsukiyomi no Mikoto, assim como Tsukuyomi, era um genjutsu mirando a mente. Ambas as técnicas arrastavam suas vítimas para um espaço mental criado pelo usuário. Entretanto, enquanto Tsukuyomi se especializou no controle absoluto sobre o espaço mental, tempo, localização e até mesmo sensações físicas sendo ditados inteiramente pelo conjurador, Tsukuyomi no Mikoto tinha um propósito diferente. Esse genjutsu criava um mundo ilusório quase indistinguível da realidade, que evoluía com base nas decisões e ações da vítima. Era assustadoramente semelhante ao Tsukuyomi infinito, embora limitado a afetar um único alvo. Além disso, o conjurador poderia entrar voluntariamente no mundo ilusório. Uma compreensão surgiu no rosto de Mirai, e um sorriso malicioso se espalhou. Este era praticamente um simulador de vida pessoal.